De traidor da pátria a campeão olímpico. Esse curto percurso fez parte da jornada do filho de missionários presbiterianos escoceses, Eric Liddell. Julgado ao dizer não ao futuro rei da Inglaterra e recusar-se a participar da prova de 100 metros rasos, que seria disputada em um domingo. E para aqueles presbiterianos antigos, o dia de descanso era algo muito sério. O descontentamento de sua nação durou até Liddell conquistar ouro nos 400 e bronze nos 200 metros rasos. Mas Carruagens de Fogo não conta somente a história deste escocês. Harold Abrams também foi medalhista de ouro olímpico, só que nos 100 metros rasos. Enquanto um tinha a religião como inspiração e a corrida como um meio de estar mais próximo a Deus, o segundo opta por um caminho paralelo, o da autoafirmação, mecanismo de defesa criado por ele para conseguir sobreviver em uma sociedade antissemita. Olá, eu sou Fabi Ribeiro e esse é o Fatos e Filmes, quadro onde eu falo sobre filmes baseados em fatos reais, ou seja, histórias que inspiraram grandes produções do cinema. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. O vídeo é dividido em duas partes. Na primeira parte, eu falo brevemente sobre o filme, e na segunda, eu falo sobre a história que o inspirou. Carruagens de Fogo foi lançado em 1981, dirigido por Hugh Hudson e roteirizado por Colin Whelan, ambos ingleses. Conta a história de dois atletas britânicos que participam de competições classificatórias para os Jogos Olímpicos de 1924. Eric Liddell é interpretado por Ian Charleson, que também fez parte do elenco de Gandhi de 1982, e Harold Abrams, interpretado por Ben Cross, que teve uma carreira extensa, fruto do seu trabalho dirigido por Hugh Hudson, mas sem o mesmo sucesso. Dessa lista extensa, temos Lancelot, o Primeiro Cavaleiro de 1995. A trilha sonora ficou por conta do grego Vangelis. Música tema acho que dispensa comentários. Além de muito premiada tornando música símbolo do espírito olímpico e atletismo, também é uma referência ao recurso de cinema chamado leitmotiv. Simplificando, é um motivo condutor, uma frase musical recorrente, quando poucas notas da canção são tocadas, já remete a algo. Remete a um personagem, um filme, ou um trecho do filme, que é o caso da cena final de Chariot of Fire, ou Carruagens de Fogo. Vários filmes dos anos 80 pegaram essa cena como referência. O que vem primeiro à minha mente é o Férias Frustradas, de 1983. O longa levou os principais prêmios da época. No Oscar levou as estatuetas de melhor filme, roteiro original, figurino e trilha sonora. Já em outros festivais, como BAFTA, Cannes e Globo de Ouro, levou as principais categorias. Vamos a algumas curiosidades do filme. Ruby Bax, Kenneth Branagh e Stephen Fry aparecem em pequenas pontas como artista. Apesar de não ser citado no filme, Eric Liddell ganhou a medalha de bronze na corrida de 200 metros e Harold Abrams ganhou a medalha de prata nos 400 por 100. O produtor David Puttnam procurava uma história nos moldes de O Homem que Não Vendeu Sua Alma, de 1966, no sentido de ter um personagem que seguisse sua consciência. E foi por acaso que ele chegou à história que resultou em Carruagens de Fogo, ao folhear um livro sobre Olimpíadas. Colin Whelan conseguiu falar com vários atletas que competiram nas Olimpíadas de 1924, como parte do processo de pesquisa. O filho de Aubrey Montague forneceu todas as cartas que seu pai lhe enviara durante o evento esportivo e serviram de base para a narrativa do filme. O diretor Hugh Hudson inicialmente queria que a canção Le Fant, do Vangelis, fosse a música tema. A famosa cena da corrida na praia foi rodada ao som de Le Fant. Foi o próprio Vangelis que o convenceu de que poderia compor uma nova música e que ficaria muito melhor para o filme. Quando terminou o roteiro,
Colin Whelan não pensava em outro título além de Runners. Foi em uma tarde de domingo que, assistindo ao programa religioso Songs of Praise da BBC, que veio o título definido. O hino Jerusalém havia um refrão, onde era dito Bring me my chariot of fire. A banda militar masculina presente no filme, na verdade, tinha algumas mulheres que usavam bigode. Os figurantes que aparecem como corredores receberam um pagamento 3 vezes maior que o convencional, devido ao calor e o desgaste físico provocados. O texto da Bíblia foi entregue a Eric Liddell por um técnico americano, ao invés de Jackson Scholz. O roteirista Colin Whelan viajou até a Flórida para obter pessoalmente a permissão de Scholz para que pudesse inserir essa liberdade artística. As curiosidades comentadas aqui no vídeo foram retiradas do site Adoro Cinema. Agora vamos falar sobre a história que inspirou este filme. Eric Liddell nasceu em 1902 na China e faleceu em 1945, filho de missionários presbiterianos e escoceses. Ele próprio, mais tarde, seria missionário naquele país. Nas horas vagas, era atleta olímpico. Liddell era um presbiteriano típico, um homem de princípios inegociáveis. Harold M. Abrams nasceu em 1899 e faleceu em 1978. Era judeu, filho de imigrantes lituanos. Motivado por sua vaidade pessoal, uma carência emocional de ser considerado o melhor no que fazia e o fato de ser subestimado por sua origem semita, potencializava tudo isso. Não precisa nem dizer como era a situação do judeu no começo do século XX no Reino Unido, mas na Europa como um todo. Tudo para ele sempre foi mais difícil. Ele sempre estava provando para os outros e para si mesmo sua capacidade. A vontade de vencer em Paris foi alimentada pelo desejo de redimir sua derrota em Antuérpia e por sua rivalidade com seus 2 irmãos mais velhos. Em 1919, ingressa na Universidade de Cambridge. Sua fama de bom corredor chegou rápido e logo faria parte de sua equipe de atletismo, chegando a representar a Grã-Bretanha nas Olimpíadas de 1920 em Antuérpia, na Bélgica. Em 1923, achava que sua vaga na equipe britânica de atletismo, na categoria dos 100 metros rasos, estava certa. Mas em 2 de junho daquele mesmo ano, um torneio cedido pela Associação de Atletismo Escocesa, onde disputavam França e Escócia, o faria mudar de ideia. É a primeira vez que Harold vê Eric correr e se impressiona com o que vê. Ao mesmo tempo, se desespera. Achava que era o melhor em sua categoria. Como a equipe de Cambridge era amadora, as provas que Harold disputava era para levantar donativos para a equipe de atletismo. A reação de Harold não era à toa. Na largada, Eric sofre uma queda, mas o especialista em pistas curtas não se dá por vencido e logo se recupera e vence a corrida. Pode parecer que, para um homem tão competitivo como Harold, Eric seria um inimigo a ser abatido. Só que, no primeiro momento, houve uma vontade de desistir. E convencido por sua até então namorada e futura esposa, Sybil Evers, cantora e atriz inglesa, que atuou em operetas, óperas e peças em Londres desde o início dos anos 20 até o final dos anos 30, incluindo na rádio e televisão BBC. Bom, Abrams contratou um treinador pessoal, o renomado Sam Mussabini, e treinou com energia obstinada. Mussabini até fez lobby anonimamente para que se afastasse do evento de salto em distância, no qual ele já havia estabelecido um recorde britânico, para que pudesse se concentrar na corrida. O filme também erra ao mostrar Abrams fracassando nos 200 metros antes de finalmente triunfar nos 100 metros. Na verdade, ele ganhou os 100 metros rasos primeiro, e a final dos 200 metros foi disputada 2 dias depois. No filme mostra que Sam não aceita de imediato a proposta feita por Harold
e propõe ver uma corrida, pois só sabia de sua fama. E mesmo Abrams perdendo a corrida, Sam resolve ser seu treinador, pois gosta de sua técnica. Classificado para disputar as Olimpíadas de 1924 em Paris, Liddell recusou-se a correr os 100 metros rasos porque a corrida seria em um domingo. O filme menciona algumas vezes o sabá. Não há correspondente direto para essa palavra em português. Sabá não é exatamente o mesmo que Saturday, que é sábado. Sabá tem um significado especificamente religioso, pois se refere ao dia de descanso, o dia do Senhor. No caso dos cristãos, o domingo. E por causa de suas convicções, Liddell recusou-se a participar da corrida de domingo, atendendo até mesmo o pedido do então príncipe de Gales, Eduardo VIII. E mesmo sendo chamado de traidor da pátria, não se deixou abater porque tinha certeza de sua decisão. Um de seus colegas trocou de lugar com ele, permitindo dessa maneira que Liddell corresse 400 metros rasos em uma quinta-feira. Resultado, ele ganhou a medalha de ouro. Naquela mesma Olimpíada, seria ainda bronze nos 200 metros rasos. E segundo Liddell, abre aspas, eu creio que Deus me fez com um propósito, para a China. Mas ele também me fez veloz. E quando eu corro, eu sinto o seu prazer. Vencer é honrá-lo. Fecha aspas. Liddell não fez concessões. Sua firmeza de propósito impressionou a Europa em seu tempo e constitui um exemplo de desafio até os dias de hoje. Depois das Olimpíadas de 1924, Liddell voltou para a China, onde fora criado, para exercer sua obra missionária. Casou-se com uma cidadã canadense de origem escocesa, e o casal teve 3 filhas. Quando o Japão invadiu a China, Liddell conseguiu que a esposa e as filhas fossem evacuadas para o Canadá. Ele poderia ter saído também, mas preferiu ficar em campo como missionário. Foi levado para um campo de prisioneiros, no qual os japoneses mantinham estrangeiros, europeus e norte-americanos. Conforme o relato de Duncan Hamilton, autor da mais recente biografia de Liddell, vários sobreviventes daquele campo de prisioneiros relataram como Liddell tornou-se querido de todos por servir a todos, sem exceção. Lá veio a falecer por ter contraído febre tifoide. Não sem razão, alguns consideram Liddell como um mártir cristão do século XX. Abrams sofreu uma lesão em 1925, o que encerrou sua carreira atlética. Mais tarde, tornou-se advogado, radialista e administrador de esportes, servindo como presidente do British Amateur Athletics Board, de 1968 a 1975. Ele escreveu muito sobre atletismo e foi autor de vários livros, incluindo o The Olympic Games, de 1896 a 1952. Nem todos os filmes que eu vou trazer aqui no quadro são bons. Na maioria das vezes, não. Mas esse filme, que eu deveria ter assistido antes, sai muito da curva. Por mais que a narrativa seja um pouco lenta, tem 2 coisas que me chamaram a atenção no roteiro do Colin Whelan. Na apresentação dos personagens, Eric Liddell era apresentado como polido, atencioso, carismático, enquanto Harold Abrams era apresentado como arrogante e tempestivo. A problemática surge porque suas religiões são logo apresentadas também, claro que por ser o grande mote para suas aspirações. Mas deu a impressão que lados foram escolhidos e que tudo iria girar em torno do personagem cristão. E para minha grata surpresa, não. Ao longo do filme, camadas acrescentadas às personalidades dessas personagens, que é o que o humaniza e o diferencia de uma peça de tabuleiro dentro do jogo que é o roteiro. Você passa a entender suas escolhas e se identificar ou não. A segunda coisa, o recurso usado pelo roteiro em utilizar 3 personagens, um lord e os outros 2 são mestres em Cambridge, que é onde Harold estuda, vividos respectivamente por John Gielgud,
Patrick McGee e Lindsay Anderson, através de falas e ações direta e indiretamente com Abrams, servem para elucidar a maneira que a sociedade britânica, do começo do século XX, via e tratava a comunidade judaica, o que acabou sendo uma forma muito prática para contextualizar as motivações de Harold para ser um campeão olímpico. Esses foram pontos que eu gostaria de destacar do filme. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like e não esquece de compartilhar. Gostaria que eu falasse sobre algum filme baseado em fatos reais? Então deixa aqui nos comentários. Muito obrigada, beijos e até semana que vem.